Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Giovanna Passini, CEO da Merz, farmacêutica global focada em estética. Ela vai destacar a trajetória de mais de 20 anos no setor e revelar como conseguiu dobrar o faturamento da companhia em 4 anos. Eu converso também com Marcelo Raskin, CEO da Kelne no Brasil, uma empresa holandesa presente em 85 países, tendo Brasil na 2ª posição global dos negócios da marca. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. Ela é formada em administração e tem mais de 20 anos de experiência no setor farmacêutico. Desde janeiro de 2020, é a CEO da Merz, uma empresa global de medicina estética presente em 90 países. E desde o momento em que chegou ao comando da Merz, ela conseguiu dobrar o faturamento da companhia no país. Nós vamos conversar neste bloco com Giovanna Passini, a CEO da Merz no Brasil. Obrigado pela presença, Giovanna, aqui no nosso estúdio. Eu queria que você imediatamente falasse para a nossa audiência qual é o tamanho, ao final, deste mercado de medicina estética e o que o Brasil representa para os negócios da Merz no mundo. É uma empresa alemã, né? Isso. Bom, primeiramente, muito obrigada, Bruno, pelo convite. É uma honra, um prazer participar do teu programa. É um bate-papo muito gostoso, que eu tenho certeza que a gente vai poder conversar sobre esse mercado maravilhoso e levar muita informação para as pessoas que ainda não conhecem o que esse mercado está oferecendo hoje para todos os pacientes e para todos nós, né, como pacientes. Então, respondendo à sua pergunta, o tamanho do mercado estético, ele é gigante. E o Brasil, ele tem uma participação muito grande, não só na Merz, né? Então, na Merz a gente representa, nós somos o 3º país no ranking global. Isso de 90 países, então. Isso terceiro. Terceiro. Então, o primeiro é os Estados Unidos, né? Não tem como. Né? Então, é um país extremamente voltado para o consumo. Eles têm um poder aquisitivo muito maior. Eles já têm um conhecimento de que os tratamentos estéticos, eles vão muito além da aparência. Eles realmente conseguem elevar a tua autoestima, a autoconfiança. Então, tem muito mais a ver com o que você sente, o que você, no coração e na mente, do que o que você vê só no espelho. Então, eles estão há muito mais tempo que a gente. Então, por isso que eles são também o mercado mais importante. Depois tem a Coreia. Então, a Coreia também a Coreia do Sul, é um país extremamente voltado para a beleza, extremamente voltado para o cuidado da pele, né? A gente vê a pele das coreanas, o quanto que elas têm a pele muito bem cuidada, como elas não aparentam a idade. E agora, aqui no Brasil, também está chegando muito essa questão dos dermocosméticos e dos produtos coreanos. Então, eles são o 2º país e o Brasil é o 3º país no faturamento da Merz Aesthetics global. E se a gente pensar, esse faturamento é feito em euros. Então, a gente pensa, né, na nossa moeda, convertido em euros. Então, para a gente ser capaz de estar na 3ª posição do ranking, quanto que o Brasil tem que vender para estar nessa posição. E globalmente também, em outros mercados, a gente tem pesquisas que mostram de cirurgias plásticas, por exemplo. O Brasil só perde para os Estados Unidos também. Então, o Brasil é o 2º maior país em cirurgias plásticas. Esse é um fenômeno brasileiro recente? Houve uma mudança, um crescimento
acelerado nos últimos tempos. Como é que vocês avaliam? O Brasil sempre foi muito adepto aos tratamentos estéticos. Então, sempre esteve à frente da grande maioria dos países. Porém, na pandemia, teve sim uma aceleração exponencial da busca pelos procedimentos estéticos. O que a gente notou, e a gente até chamou, a gente deu um nome para esse fenômeno, que a gente chamou de efeito zoom. Porque imagina... Zoom do aplicativo? Zoom do aplicativo. Não o zoom de uma lente que você coloca. Zoom do aplicativo, né? Tá. Porque imagina, quando veio a pandemia, o mundo parou, né? E a gente teve que trabalhar todo mundo trancafiado em casa. Então, todas as reuniões, elas eram feitas via Zoom, porque naquele momento era o aplicativo que estava disponível, que despontou, né, para proporcionar a comunicação. Então, a gente ficava horas se olhando pelo Zoom. Então, imagina a gente olhar o nosso rosto, assim, no espelho, horas e horas. Você começa a se autoavaliar e falar, nossa, a minha boca podia ser um pouco maior ou um pouco menor. Eu estou aqui com muita ruga, a minha qualidade da pele não está tão boa. Então, isso começou a despertar uma vontade das pessoas se sentirem melhores com elas mesmas. E trancafiadas em casa, né? A gente não podia viajar, a gente não podia ir em restaurantes, em shoppings. Então, quando começou a ter uma pequena abertura que os consultórios, né, dos profissionais de saúde, eles se organizaram para receber os pacientes de uma maneira muito segura, né? Então, seguindo todo um protocolo de receber um paciente, depois esperar um tempo e receber outro, assim por diante, as pessoas começaram efetivamente a buscar e a fazer todos os procedimentos possíveis em uma sessão ou em várias. Quando você fala de um produto, uma sessão específica, qual é o produto mais buscado pelos brasileiros nos últimos tempos? Então, o procedimento de entrada que a gente chama é a toxina botulínica, né? Que, assim, para a gente entender, é uma substância que ela vai paralisar o músculo. Então, vamos pensar, normalmente ele é aplicado na testa, então são para essas rugas na testa, são para rugas dinâmicas. Então, quando a gente fica bravo, quando a gente dá risada, então são os pés de galinha, essas rugas, para o pescoço também. Então, essa é a toxina botulínica. E esse é o procedimento mais comumente feito e que as pessoas primeiro associam. Então, é o procedimento mais procurado e o mais feito. Depois a gente tem os preenchedores com ácido hialurônico, né? Que no caso da MERS é o Belotero. Que o que ele faz? Eles dão volume. Então, eles dão volume ao lábio, eles dão volume na bochecha, eles dão volume... Mas tem gente que exagera também, né, Giovana? Tem. Tem aquelas bocas que são um pouco exageradas. Exato. Então, assim, aí vai muito do que o paciente... Do profissional também? É mais do paciente, né? Porque, assim, o profissional, ele acaba realizando o desejo, o pedido do paciente. Vocês estão numa área que é o desejo desejo da pessoa. Ela já procura através de ela já procura algo que ela quer melhorar em si. E a gente tem um terceiro, voltando à sua pergunta, a gente tem um terceiro grupo de produtos que são os bioestimuladores de colágeno, que no nosso caso é o Radiesse, e que esse é relativamente novo, né, essa classe dos bioestimuladores de colágeno, e que eles estimulam o colágeno que a gente tem na pele. Então, esse é um procedimento que também está crescendo muito e sendo mais conhecido. É muito curioso essa história que você nos contou há pouco, que esse boom aí, vamos chamar, no setor todo, começou num efeito aí zoom, né, em que as pessoas se olhavam através do aplicativo, e isso vai de encontro a uma fala recente, inclusive, que eu ouvi de um profissional do setor, que ele falou que o boom mesmo veio de rede social também, que o Zoom não é uma rede social, mas o Zoom é um aplicativo, né, digital, que você está ali no computador, está se vendo o tempo todo. Rede social é a mesma coisa, você está se olhando o tempo todo, você está postando fotos, e as pessoas, quando se veem, querem ficar melhores. Exato. Vocês vendem os seus produtos, vocês não vendem em farmácias, vocês só vendem... Para profissionais de saúde. Tá. Vocês, com todas as andanças, sobretudo você, Giovana, como CEO da companhia,
O que você mais tem escutado dos profissionais de saúde em relação ao desejo das pessoas? E vamos falar dos desejos brasileiros. As pessoas estão buscando mais o quê? Ficar cada vez mais jovens? Eu acredito que não é ser mais jovem ou buscar a juventude. É buscar o bem-estar com elas mesmas. Então, é se olhar no espelho e estar feliz com o que elas veem. A gente acredita muito nisso, né? E os profissionais de saúde também têm falado cada vez mais isso pra gente. Que as pessoas não têm mais buscado apagar uma ruga, né? Não têm mais buscado necessariamente tratar um ponto específico. Mas elas vêm com um desejo que está muito mais ligado com a parte emocional. Então, elas falam, olha, eu me sinto cansada. O meu rosto está passando a ideia de que eu sou uma pessoa brava, que eu sou triste. Então, é muito mais a emoção do que o rosto está passando do que uma queixa pontual. É claro que tem, né? Então, tem muita gente que fala, eu quero fazer um aumento labial, eu quero melhorar o meu contorno facial. Mas a grande tendência agora, tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde, é ter uma visão muito mais holística e parar de ver uma ruga e entender o que eu posso fazer para que você, Bruno, ao se olhar no espelho, você fique mais feliz com a imagem. Porque a gente acredita muito nisso, que quando você se sente melhor, você vive melhor, né? Então você consegue enxergar a vida por um outro prisma e tudo fica mais fácil, tudo flui de uma maneira muito mais positiva e melhor. Giovana, eu quero mudar um pouquinho de assunto, porque meses atrás a gente recebeu aqui a Lívia Chani, CEO do Nubank, e eu fiz uma pergunta para ela, com o que ela mais se preocupa na liderança do banco. E a maior preocupação que ela me respondeu nessa cadeira aqui foi com a saúde emocional, a saúde mental dos milhares de profissionais que trabalham no banco digital. Vocês receberam este ano, pela segunda vez consecutiva, vocês entraram aí no ranking de GPTW, que é muito disputado aí pelas companhias, o selo de Melhores Empresas Saúde 2022. Eu queria entender o porquê esse tema é importante para a empresa, o tema da saúde mental dos profissionais. Olha, eu concordo plenamente e eu realmente acredito que tudo começa pela saúde mental, pela qualidade de vida que tem as pessoas que trabalham na empresa, né? Então eu vou fazer um pouquinho, vou voltar um pouquinho quando eu assumi a presidência da Merz Aesthetics aqui no Brasil. Então eu assumi a empresa em 2020, em janeiro, e logo depois veio a pandemia. E antes de eu assumir, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu tinha que aprender muito sobre as hard skills para eu entender muito mais profundamente finanças, supply, RH, área regulatória. E quando veio a pandemia, tudo isso veio abaixo, desmoronou. E eu vi que realmente o que eu precisava aprender e investir meu tempo, investir os recursos da empresa, era nas pessoas. Eu tinha que me conectar com as pessoas, eu tinha que mostrar genuinamente que eu estava preocupada e que eu ia informar e fazer o melhor possível para que a gente passasse juntos por aquela crise, a pandemia que a gente passou. E ao fazer essa mudança muito clara do que era importante para mim, do que era importante para a Merz naquele momento, foi assim, incrível a receptividade dos colaboradores, o engajamento que a gente conseguiu deles com a Merz, a proximidade, as conexões que a gente fez e, consequentemente, o resultado que a Merz teve. Então, a Merz teve um crescimento exponencial neste momento de tanta crise, de tanta incerteza, de tanto medo, e eu atribuo muito isso ao cuidado que eu tive junto aos colaboradores. E engraçado porque semana passada, ou essa semana, eu vi um vídeo do Simon Sinek e ele fala que ele acredita que as mulheres, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que as mulheres são melhores CEOs do que os homens, porque elas intrinsecamente, elas naturalmente, elas entendem a necessidade das conexões, das relações humanas. E elas não perguntam para ele, em todas as mentorias, né, se isso é importante, enquanto que os homens pedem para ele que ele mostre cases, provas de que
se preocupar com o colaborador, investir na saúde mental do colaborador, traz resultado para a empresa. Então, isso para mim também já diz muito do quão importante é a gente ter as pessoas felizes no trabalho para ser mais produtivas também. Agora, como anda a saúde, em média, tá? Dos funcionários mesmo? Porque, como eu falei, citei o exemplo da nossa convidada meses atrás, ela falou da realidade mesmo. A gente tem profissionais muito jovens, né? São milhares de profissionais muito jovens e tem alguns com problemas mesmo, entendeu? Que tem que ser afastado. Por isso a preocupação mesmo. Tem uma preocupação prática ali, né? Porque tem gente... o mundo hoje, né? Exatamente. Tem gente que é afastado e vai ter que ficar afastado. Você tem que repor essa vaga, enfim. Como é que anda, em média, a saúde mental dos profissionais hoje? Você pode até falar do setor inteiro, não precisa nem falar só do seu caso de empresa, né? Eu posso falar mais porque eu estou no dia a dia. Então, assim, é claro que não existe, eu falar que não existe problema e que não tem pessoas que realmente têm alguma questão ou precisam ser afastadas. Ainda bem que, assim, o nosso índice é muito baixo. E a gente investe muito na manutenção desse índice baixo e procurando ajudar efetivamente o colaborador. Então, a gente tem um programa global e um programa local do Brasil para estimular que a pessoa faça exercício, que a pessoa se alimente bem. Então, a gente acabou de lançar com pontos. Então, a gente tem todo um sistema que se a pessoa dá, sei lá quantos passos por dia, ela ganha X pontos. E esses pontos se convertem em dólares. Então, assim, a gente estimula muito que as pessoas vivam cada vez mais de maneira saudável. A gente faz corrida, então a gente faz corrida de final de semana e convida os colaboradores e tem uma adesão muito boa. A gente tem massagem no escritório para fazer com que a pessoa consiga sair um pouquinho, né, que seja 15 minutos e fazer uma massagem. A gente fez agora uma reforma no escritório, tem uma sala de descompressão, tem todo um ambiente colaborativo. Então, a gente procura cada vez mais tornar o ambiente corporativo mais leve possível. Fora menos tenso. Menos tenso. Dentro do possível, que a gente sabe isso que... sem dúvida, é muito diferente quando você entrou no setor, né? Quando você entrou há mais de 20 anos, né, no setor. Exato. Não tinha essa preocupação das empresas, né? De jeito nenhum. E não tinha a consciência. Exato. Eu acredito que a gente evoluiu muito. Cultura, nada, não tinha. Imagina, né? E assim, quando eu comecei, eu aceitava muita coisa porque era aquela realidade, que hoje jamais alguém aceitaria, ou se algum gestor fizesse algo... Você diz aceitar o quê? Volume de carga de trabalho... E mesmo de maneira horas. Assim, acho que mais do que o tempo de se trabalhar, é a maneira como a gente... Liderança? Liderança, né? Porque antes era uma liderança muito autoritária. Olha, faça isso, se você não fizer, né? Pode ser demitido. Você pode ser demitida, eu sou o seu chefe, então você vai fazer. Não tinha muito diálogo. É totalmente diferente de hoje, né? Ô, Giovana, o que você acha que foi determinante para a sua ascensão profissional? Eu acredito muito que é esse meu olhar 360 e procurar fazer com que todos se sintam bem, todos entendam a importância dentro do negócio, né? Então, assim, não basta a gente entender qual que é o objetivo da empresa, numérico ou qualitativo. Eu faço questão que todo mundo entenda o papel de cada um para atingir aquele resultado e que cada um seja muito respeitado, que goste de trabalhar na MERS e que se sinta à parte. Eu acho que isso é um diferencial muito grande da empresa. Porque você, nessas últimas 2 décadas, teve uma ascensão impressionante. Você começou no setor com qual cargo? Como estagiária. Como estagiária? Eu entrei como estagiária. Você teve uma influência familiar, né? Porque o seu pai trabalhava no setor farmacêutico, né? Isso, meu pai trabalhava na Eurofarma
E eu cresci escutando ele falar do mercado farmacêutico, então aquilo para mim Mas ele teve participação na sua entrada no setor? Teve. Então, assim, facilitou muito a minha vida, porque ele que conseguiu o estágio para mim, né? Então, eu comecei a trabalhar por indicação dele e foi uma escola para mim, a Eurofarma. Eu sempre falo que assim, me abriu muito a perspectiva de que era no mercado farmacêutico que eu queria ficar. E durante aquele período, que há 20 anos atrás, na Eurofarma já tinha muita liderança feminina, que é muito raro, muito difícil há 20 anos atrás. E lá tinha. Então, aquilo também me brilhou os olhos. Eu falo, gente, é possível. Então, assim, eu tive muitas influências positivas de mulheres líderes no meu início de carreira. E depois eu fui trilhando, seguindo por várias outras farmacêuticas, todas que me ensinaram muito e que proporcionaram, né, que eu terminasse agora onde eu estou, que é na Merz, e tivesse também aí uma ascensão bem interessante. Deixa eu voltar para o business, né, da Giovana. Os produtos, eles não são fabricados, não são produzidos no Brasil. Eles vêm da Alemanha, é isso? Isso. Nós temos 3 plantas em 3 diferentes países. Então, o Radiesse, por exemplo, ele é fabricado nos Estados Unidos, a gente só importa o produto. A nossa toxina, ela é fabricada na Alemanha, a gente também só importa. O Belotero, que é o nosso ácido hialurônico, ele é fabricado na Suíça e na Alemanha. E a gente também tem um ultrassom microfocado, que daí não é um injetável, é uma máquina, um device, como a gente chama, e ele também vem dos Estados Unidos. Então, é 100% importação. Agora, tem algo que eu acho fascinante, inclusive, que vocês têm uma operação aqui, vocês têm um centro de pesquisa e desenvolvimento. Eu acho fascinante porque muitas empresas que passam aqui pelo show business, os CEOs, os presidentes das empresas, elas falam, olha, a operação global, a sede global, gosta de ter no Brasil um centro de pesquisa, um centro de desenvolvimento. Eles poderiam buscar em outros lugares, inclusive na América Latina, poderiam ter em outros países, às vezes até com custo menor. Mas eles gostam do Brasil e um dos motivos que eles falam é o talento. Isso. Eu quero saber de você, como é que funciona esse Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Farmacêutica aqui no Brasil e por que a sede na Alemanha escolheu ter uma base aqui no Brasil de pesquisa mesmo? Olha, ótimo, esse assunto é, assim, a minha paixão, né, para contar. Esse espaço a gente chama de Merz House, é um espaço que está aqui em São Paulo, ele tem mais de 600 metros quadrados, e que a gente investe muito em treinamento. Então, a Merz é uma empresa que se preocupa muito em educação profissional continuada. Os nossos produtos são técnico-dependentes, então eu preciso garantir que os profissionais saibam usar os nossos produtos para ter o melhor resultado e encontrar a satisfação total do paciente. Então, a gente investe muito nessa educação profissional. A gente tem um auditório que comporta 80 pessoas, e a gente tem uma outra parte para treinamento efetivo, são 8 macas que em cada espaço podem treinar mais de 10 pessoas, então são 80 pessoas que podem ser treinadas para fazer treinamentos práticos. A gente tem uma outra parte para fazer podcast, a gente tem uma outra parte realmente destinado à pesquisa. E como você falou, os profissionais brasileiros, eles são muito ousados e muito sedentos de inovação, de buscar novidades, tudo baseado em ciência, né? Em estudos clínicos publicados e muito da prática deles. Então, os profissionais dos Estados Unidos e da Europa, eles são mais by the book, vamos falar assim. Aqui no Brasil, eles têm uma cabeça muito ampla para pensar, mas e se eu usar esse produto para isso? Isso funciona aqui. E se eu colocar isso? Tanto que, para o Radiesse, por exemplo, a gente entendeu que o produto tem um mecanismo de ação que fala de uma medicina regenerativa. E tem inúmeros profissionais aqui no Brasil estudando essa nova tendência de regeneração através dos seus casos clínicos e fazendo pesquisa in vitro mesmo, e que eu tenho certeza que vão ser os profissionais do Brasil que vão elevar e que vão trazer ainda mais informação científica
para medicina regenerativa. Isso é excelente, né? Maravilhoso. É ótimo você falar isso, né? Exato. Então, a gente, muitas vezes, nós brasileiros, a gente tende a ser muito crítico, né? E falar muitos pontos negativos do Brasil ou do brasileiro, e eu acredito que a gente tem que exaltar muito também quando a gente tem coisa boa para falar. Então, essa parte de inovação, de buscar novas técnicas, de pensar muito fora da caixa, os profissionais de saúde têm isso e, assim, a gente tem que bater palmas para eles, porque é uma mola propulsora para inovação, para tecnologia e para que a gente possa caminhar cada vez mais rápido e melhor para a nossa saúde física e mental. Você falou das lideranças femininas que você teve ao longo da sua trajetória, né? Quando você começou no setor farmacêutico. Você já foi alguma vez desacreditada no trabalho, numa reunião, por ser mulher? Sim, infelizmente sim. Acho que isso é algo que dificilmente eu acredito que você vai encontrar uma mulher numa posição de liderança que vai falar que nunca aconteceu. Muitas vezes é muito sutil e a gente não entende na hora, né? Mas depois cai a ficha, a gente fala, caramba, acho que aquela pessoa falou aquilo e agora eu estou entendendo o real motivo dela ter falado isso. E outras vezes são, assim, muito aberta e muito clara a crítica, né? Uma vez eu estava, isso me marcou muito, eu lembro muito disso, a gente estava numa reunião e eu estava defendendo o meu ponto de vista e eu falando porque que eu acreditava que a gente tinha que seguir uma estratégia diferente do que estava sendo combinado ali. E um outro líder, né, um homem, ele falou em inglês, nossa, você é muito bossy, né? Tipo, muito mandona, ele quis dizer. E eu tinha um outro profissional, que na época era o meu gestor, e bárbaro, e ele falou, não, a Giovana não é mandona, a Giovana é uma líder. Então, naquele momento, ficou muito claro a diferença da perspectiva, né, de um homem para o outro. Então, assim, existem vários homens que, óbvio, ajudam, né, e que veem que as mulheres têm as mesmas condições, não é uma questão de gênero, né, é uma questão de habilidade, de esforço, de oportunidade do que os homens, mas, infelizmente, ainda tem alguns que veem o gênero como algo que vai definir a capacidade ou não de atingir algum... E o seu chefe falou, ela é uma líder. O que é uma líder para você? Uma líder, para mim, é uma pessoa que sabe identificar os talentos, que sabe fazer uma gestão muito bem da sua equipe e que estimula a sua equipe a fazer o seu melhor e a crescer, né? O verdadeiro líder não quer ele crescer, ele quer que a equipe cresça, ele quer ajudar a equipe a se desenvolver e que daí, no final, ele cresce junto, né? Então, assim, não existe... para mim não existe satisfação melhor do que ver as pessoas da minha equipe crescendo e ocupando posições de liderança. Eu tenho uma pessoa hoje na MERS, que é uma diretora, e que ela começou comigo, eu contratei ela assim que eu entrei na MERS e ela era gerente de produto. Então, a gente foi trabalhando junto, óbvio, ela tem um mérito incrível dela, uma mulher extremamente capaz, mas que eu trouxe ela, né, como gerente de produto, a gente foi trabalhando junto e hoje ela é uma diretora. Então, assim, é muito gostoso e ver a relação que a gente tem de confiança, o quanto ela me procura e pede opinião. E não só ela pede para mim, eu também peço para ela, independente das posições de hierarquia, são relações que são formadas, são pessoas. Então, para mim é tudo uma questão de conexão e de relação. O que é mais desafiador? Ser CEO de uma grande farmacêutica, né, uma multinacional, você lidar diariamente com centenas de profissionais, ou ser mãe? Ah, sem dúvida é ser mãe.
Não, e ainda mais de gêmeas, de né? De gêmeos, gêmeos. Não é uma só. Não. Eu falei até esses dias, a semana da criança, a escola manda, cada dia tinha uma atividade que eu tinha que pensar em como as crianças iam. Então, tinha um dia que era do pijama, um dia que era da cor preferida. E eu estava um dia inteiro num Business Review, né, com o presidente da América Latina. Então, uma reunião tensa, né, discutindo números, discutindo estratégia. Quando terminou a reunião, eu falei, nossa, para mim foi tão mais fácil ficar aqui 8 horas nessa reunião do que vai ser agora, que eu vou para minha casa e eu vou ter que pensar qual é o cabelo maluco que eu vou fazer na minha filha amanhã, que eu não tinha a menor ideia. Era aquela onda do cabelo maluco nas escolas, né? Então, sem dúvida, para mim, ser mãe vai ser um eterno desafio para sempre. E, ao mesmo tempo, muito prazeroso e a melhor Qual que é a maior lição que você deixa que você passa diariamente para suas... Para os meus filhos. Casal, né? Um casal. Um casal, né? Não são duas meninas. Não, é um casal. Eu falo muito para eles da questão de autoconfiança, muito, porque eu acredito que a autoconfiança, a autoestima, ela é determinante desde a infância para o que a gente vai ser quando a gente crescer, quando a gente virar adulto, né? O mundo hoje em dia é tão louco, eu acho que essa questão de valores, né, da gente se questionar, como você falou, a mídia social, ela coloca tantas dúvidas na nossa cabeça, na cabeça das crianças, dos adolescentes, que eu acredito que se a pessoa não tiver uma autoconfiança, uma autoestima muito forte, essas pessoas vão ter muita dificuldade de enfrentar o mundo hoje e como ele vai ser no futuro. Então, eu falo muito disso, eu falo muito, principalmente para minha filha, por essa questão de mulher, que ela pode ser quem ela quiser, né? Que ela pode fazer o que ela quiser e ser quem ela quiser. E ensino muito, pelo outro lado, o meu filho, da questão dele respeitar, dele entender que somos todos iguais, que essa questão de gênero não é crucial. E eu faço isso desde agora, porque eu sei que é isso que vai formar, né, os valores deles quando eles forem mais velhos. Ô, Giovana, eu destaquei no início deste bloco que você foi a presidente, a CEO, que conseguiu dobrar, em questão de 4 anos, o faturamento da empresa. Fala um pouco. Você foi muito ajudada, pelo que você falou durante este bloco, por uma demanda cada vez crescente de estética dos brasileiros. Então você foi ajudada. Teve ajuda. Sem dúvida. Dos brasileiros. Mas se contar outro fator, o que você destacaria para ter esse crescimento? A gente é assistido aí por vários empreendedores, vários líderes, vários presidentes de empresas. Qual que é o segredo aí? Fala um. Quando começou essa questão da pandemia, eu entendi rapidamente que a Mers tinha que ir muito além da venda de produto. Nós vendemos 4 produtos, mas eu entendi, não bastaria eu vender 4 produtos. Eu teria que entregar serviço, eu teria que entregar algo muito a mais para os meus clientes. Então, naquele período, a gente ajudou muito os nossos clientes a eles se conectarem com os pacientes, a não perderem essa conexão, mesmo que telefone online, WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, para que quando voltasse, né, a vida normal, rapidamente esses clientes estivessem lá. A gente aproveitou para fazer treinamento do staff dos nossos clientes também, fazendo com que eles entendessem que o serviço também, o nível de serviço que eles prestam para os pacientes é um diferencial enorme quando eles pensam também qual profissional eles vão buscar. E a gente entendeu também que a gente precisava treinar muito a nossa força de vendas. Então, a gente investiu
pesado também em treinamento para nossa força de vendas, para garantir que quando a gente voltasse a visitar os nossos clientes, eles estivessem ainda melhor. E neste período também desenvolvemos vários módulos de treinamento de negócio. Então, quando a gente voltou para o campo, né, voltamos para a linha de frente, a gente estava muito melhor do que antes da pandemia. E durante a pandemia, a gente esteve muito presente com os clientes. Então, essa parceria entre a MERS e os clientes foi, assim, crucial para que a gente mantivesse os níveis de crescimento e que a gente conseguisse entrar cada vez mais com mais produtos nas clínicas e ganhando outros quando acabou a pandemia. Você falou, volto a repetir aí, você destacou que ao longo da sua trajetória no setor farmacêutico, você teve a sorte, talvez, de ter lideranças femininas. Quem são, Giovana, as suas referências como empreendedoras, como empresárias? Você pode falar do Brasil e do mundo, fica à vontade, porque essa é uma pergunta que quem é espectador do Show Business sabe que a gente faz todos os programas, porque, de certa forma, revela um pouco dos personagens que passam aqui no programa. Quem são essas figuras? Olha, é difícil falar, né, poucos nomes e esquecer de outros, mas se eu pensar da minha época da Eurofarma, tiveram várias, então eu vou citar uma da Eurofarma, que foi a Maria Del Pilar, que era uma diretora de marketing e que eu me inspirei muito nela. Depois, na minha trajetória, eu tive uma líder também muito importante, que foi a Silvina. A Silvina hoje está na minha concorrente, mas eu não deixo de exaltá-la e reconhecê-la como uma grande líder, uma grande profissional. E quando eu olho fora até do mercado farmacêutico, tem várias outras que eu fui conhecendo o trabalho e a pessoa e vendo mais uma vez que é impossível você ter uma excelente CEO sem essa mulher ser uma boa pessoa. Então, nós somos uma só, né? Então, eu posso destacar Ana Fontes. Então, assim, uma mulher bárbara com uma história de vida maravilhosa e com um trabalho que ela faz hoje de realmente mudar a vida de várias outras mulheres, tão maravilhosa. Renata Feltrin, uma outra colega que eu conheci e que uma baita empreendedora e que eu tenho certeza que vai trazer, vai agregar muito numa nova fase aí de inteligência artificial e de muita coisa que vem pela frente. A Jaqueline Conrado, que é a CEO da United, uma outra pessoa que também vai estar aqui nas próximas edições aqui do Show Business. Uma querida e uma mulher também que faz uma gestão muito humanizada da empresa. E, poxa, tem várias outras que eu poderia ficar citando aqui. Que bom. Nós conversamos neste bloco com Giovana Passini, a CEO da MERS, da farmacêutica MERS no Brasil. Quero te agradecer a presença aqui no estúdio. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer bater esse papo com você. Prazer é nosso. E olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes.